Este programa é livre para todos os públicos. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus se eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem arrumado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega o homem mais forte do que ele, vence-o e arranca-lhe a armadura, da qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje, podemos dizer que ele nos fala de um combate espiritual pelo qual nós estamos constantemente dentro dele. A igreja está constantemente em combate espiritual. E por quê? Porque Jesus é a plenitude da revelação. Então, a presença de Jesus aniquila a ação de Satanás, a ação do mal. Por isso que no Novo Testamento nós teremos ali as manifestações claras do demônio, esses confrontos diretos com Jesus, porque em Jesus, se faz triunfar na terra o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, diz o próprio Jesus, quando ele entra no Evangelho de Lucas, abre o livro do profeta Isaías e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim. E no final ele fala: porque o reino de Deus está entre vós. Ele é o reino de Deus, ele é a presença de Deus, ele é a salvação. O interessante é que, diante disso, a tentação do inimigo nesse evangelho é justamente levar alguns a resistirem, ter um coração endurecido, para não aceitar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, ou seja, a revelação está ali, o cumprimento das Escrituras, e ainda atribuem a Satanás aquilo que Jesus realiza pela ação do Espírito Santo,
porque vão endurecendo o coração. O Evangelho nos fala de combate espiritual porque nós podemos observar isso, porque o próprio Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que devemos estar constantemente atentos. Jesus compara o demônio à ação do ladrão, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Portanto, ele vem querer nos tirar da nossa relação com Deus, da nossa vida de santificação, e também impedir que nós chegamos ao céu, à vida eterna, completar nossa peregrinação nessa terra para alcançar o céu. Então, podemos observar isso. E Paulo nos adverte que em Efésios 6:12, nesse combate espiritual, ele nos adverte para que nós possamos ter uma clareza, estarmos bem cientes que, pois não é contra os homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Sendo assim, né, contra quem nós estamos lutando? Os santos padres da igreja, falando do combate espiritual, sempre nos falam de 3 inimigos, né, da carne, da concupiscência, ou seja, da nossa tendência humana a pecar dentro de nós, o mundo e o diabo. A carne, como diz, nossas tendências a pecar, são os pecados pessoais, nossas tendências dentro de nós, nossas fraquezas, nossas limitações, como a preguiça, a inveja, a gula, os maus pensamentos, os maus sentimentos, os vícios, os pecados contra a castidade, a corrupção, o egoísmo, a falta da caridade, o desamor, e etc. E várias outras coisas são as tendências da nossa carne para pecar. E o mundo, justamente esta enxurrada de ideias anticristãs que vai entrando na nossa cabeça, nessa cultura de morte, incessantemente para nos tirar de Deus, como, né, o poder, o prazer, o egoísmo, mas de forma sutil o demônio utiliza do mundo para roubar, nos tirar dos nossos princípios, né, princípios da nossa família, ideais cristãos, ou seja, a solidez da nossa fé cristã. Ele vem entrando sorrateiramente com ideias, por exemplo, contra a vida, para eliminar as crianças no ventre materno, usando de articulação da razão, articulações até mesmo inteligentes, pessoas até inteligentes, que podem fazer o bem, mas usam a inteligência para o mal. Ideias contra a família, contra a originalidade da família, famílias definidas, homem e mulher, imagem de Deus, e outras ideias que vêm distorcer a sexualidade humana, invertendo a lei natural. A princípio, como eu disse, de forma sutil, nas ideias, mas depois vai entrando de forma escancarada nos meios de comunicação, vai entrando nos noticiários, nas novelas, nos entretenimentos, até no esporte, vai fazendo com que nós possamos assumir isso como se fosse algo normal, né? A normalidade. Por isso nós devemos ficar atentos. Esse é um ataque do inimigo próprio para inculturar em nós uma cultura anticristã. É o anticristo que está aí, aqueles que favorecem uma cultura anticristã, que vão sorrateiramente querer tirar de nós aquilo que são as nossas bases, nossos princípios. Ele vem realmente para isso de Jesus, roubar, matar e destruir. E é claro, o outro inimigo é o próprio demônio, que usa de tudo isso para fazer a sua artimanha, o maligno. Para isso, para combater tudo isso, Paulo nos fala também em Efésios 6:12. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alertas, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados em prontidão para anunciar o Evangelho. A verdade, ser homens e mulheres da verdade, da justiça,
da prontidão em anunciar o Evangelho, pregar essa verdade e viver essa verdade, testemunhar a verdade na nossa vida. Abraçai o escudo da fé, pedir ao Senhor que renove cada vez mais a nossa fé, que permaneçamos firmes, perseverantes na fé que nós recebemos da Igreja, a fé apostólica, a fé dos apóstolos, a perseverança apostólica, a perseverança dos santos, a perseverança dos mártires. Tomai, enfim, o capacete da salvação, isto é, a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, assimilar a palavra, testemunhar a palavra na nossa vida, intensificar as vossas invocações de súplicas, a vida de oração, orar em todas as circunstâncias pelo Espírito, perseverar na oração a cada dia, viver os sacramentos, né? Nós temos aí, né, um tesouro na igreja, os sacramentos da confissão, o sacramento da Eucaristia, buscar confessar-se, estar sempre no estado de graça, depois comungar em estado de graça também, obediência aos mandamentos, a nossa vida de oração, a consagração à Nossa Senhora, a oração do terço, a oração contínua diária, ou seja, nós temos os meios para vivermos nossos combates e vencermos, mas precisamos de estar em Cristo. Não podemos baixar as guardas. Se baixamos as guardas, aí o mal entra e vem com suas artimanhas para nos tirar de Deus e realizar isso que Jesus disse. Ele vem para roubar, matar e destruir. Portanto, vamos pedir ao Senhor a graça de viver essas armas que nós temos, esses meios, essa armadura que nós temos para estarmos em Deus. E Paulo disse, inabaláveis, mantermos inabaláveis. Se estamos em Cristo, vivendo esses meios de salvação que a igreja nos dá, realmente vamos estar inabaláveis no cumprimento da palavra de Deus e assim em Jesus Cristo, porque se estamos em Jesus Cristo, o mal cai por terra, não tem vez nenhuma. Peçamos esta graça ao Senhor por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.